Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Elisa Vaz, repórter do Grupo Liberal. Eu estou aqui hoje para conversar com o professor Rodrigo Kitts, que é diretor-presidente da Fundação Guamar e professor doutor da UFPA na área de ciência da computação. Bem-vindo, professor. Obrigada por topar conversar aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado também pelo convite. Vamos começar falando um pouquinho sobre uma grande inovação que a gente teve aí na área de inteligência artificial, pelo menos na minha opinião, que é um robô usando o ChatGPT para simular emoções em vídeo. Ele reproduziu expressões faciais e emoções humanas em uma rodada de testes, né, que foi feita. E eu queria saber, primeiramente, para a gente começar, na sua opinião, esses avanços têm acontecido de uma forma muito rápida? Se houver essa inteligência avançando muito? Não, eu vejo, na verdade, essa evolução como um caminho natural de evolução, né? A gente pode observar que robôs, eles existem há muito tempo. Muitas vezes a gente associa robôs a um equipamento, a um boneco que parece uma pessoa, etc. Mas quando a gente está utilizando, por exemplo, um sistema de e-mail que filtra as mensagens que são mais importantes, mensagens que são indesejadas, a gente está interagindo com um robô. Mas a gente está acostumado mais a ver aqueles robôs que trabalham nas fábricas de automóveis, nas fábricas de alumínio, de transformação de metalúrgica de maneira geral. E sempre foi encantador ver aqueles robôs, principalmente das fábricas japonesas, que tocavam música, que serviam para algum tipo de entretenimento, né? E que esses tipos de robôs, eles são mais papel de bobo da corte, mas que basicamente eles reproduziam um roteiro previamente estabelecido com pouca inteligência. Então, desses últimos 30 anos, a evolução acabou fazendo que a gente chegasse no momento atual, que é da integração de tudo, né? A capacidade de a gente ter os sistemas que realmente têm capacidade de conversar com pessoas, tem conversas que sejam compreensíveis e sejam interessantes, junto com a evolução da eletrônica, que faz com que a gente consiga interagir e até se surpreender pensando que a gente está falando com uma pessoa de verdade. Eu acho que é exatamente isso que chama a atenção, né? Porque a gente já tem robô há muito tempo, mas esses robôs que parecem com seres humanos, né, é uma coisa mais recente. O próprio ChatGPT trouxe isso, né, uma linguagem muito mais humana. E eu acho que agora, com esse robô tendo essas expressões mais humanas, também chama a atenção da sociedade, né? Sim, com certeza. O ChatGPT realmente trouxe uma revolução porque ele tornou popular uma ferramenta que antigamente estava restrita a poucas pessoas, né? Então, hoje, por exemplo, quando um empresário vem aqui no Parque Tecnológico, quer fazer um plano de negócios, muitas vezes a gente abre o ChatGPT e fala, olha, vamos colocar aqui do ChatGPT para que ele gere um plano de negócio para você. Mas para que ele possa gerar, a gente precisa explicar o que é o negócio da empresa, etc. Aí ele gera um plano de negócio rapidinho, numa qualidade muito boa, que é um ponto de partida bem interessante para que a gente possa ter esse documento para que a empresa possa trilhar o seu caminho para captar recursos, etc. Do ponto de vista, voltando para a questão de robô, né? O que é surpreendente é essa capacidade de lidar com as emoções, colocando entre aspas as emoções, como você colocou na primeira pergunta, né? Porque na prática as emoções são imitações de comportamentos humanos. Os computadores não têm emoções, mas eles conseguem imitar muito bem se tiverem acesso a uma série de informações. Então, se a gente botar um computador para assistir um monte de filme ou um monte de novela, ele vai capturar comportamentos dessas pessoas e vai conseguir saber como é que ele vai reagir e, melhor, montar uma personalidade. Hoje o robô ele pode ter uma personalidade mais emotiva, depois ele pode assumir para um outro contexto uma personalidade mais cordial, e aí a partir daí ele consegue reproduzir o comportamento que ele simplesmente é treinado. Então, o bom disso, né, Elisa, é que esse tipo de treinamento hoje ficou barato. Antigamente a gente tinha que dizer para o computador o que ele tinha que fazer. Hoje não, a gente coloca, olha, pega essa tonelada de filmes que tem por aqui, assiste, entre aspas, todos esses filmes aqui, aí reproduz os comportamentos que estão ali definidos. O computador faz tudo isso sozinho. Legal. E no caso desse robô, né, que está sendo testado, que simula emoções e expressões faciais humanas, você vê alguma utilidade para criações como essas? Quais os impactos no mercado, por exemplo?
Os robôs têm várias utilizações, né? Esse exemplo específico teu é interessante para fazer ações, por exemplo, que para lidar com pessoas que sentem falta de companhia, para fazer aquele tipo de primeiro atendimento que hoje é muito mal feito, né? Quando te liga para um autoatendimento de um serviço público, né? De telefonia, TV por assinatura, internet. Então, um tipo de robô desse tipo consegue, entre aspas, novamente, humanizar esse atendimento, fazendo com que ele consiga perceber melhor qual é o ânimo da pessoa que está interagindo e, a partir daí, conseguir trazer um pouco mais de conforto no final, né? Para quem está sendo atendido. Mas a gente tem vários usos diferentes para robôs, né? E isso é uma coisa que eu queria frisar para você. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar um parque tecnológico no Canadá, na cidade de Waterloo, há alguns meses atrás. E aí, o que a gente enxergou lá? A gente viu robôs, por exemplo, que servem para ajudar a chegar em certos locais distantes, onde o robô transportava drones. Então, o robô servia para se locomover em terrenos alagados, terrenos inundados, terrenos de difícil acesso. Chegava a um certo lugar, aquele robô liberava o drone, que o drone podia fazer um mapeamento aéreo de uma determinada região, para fazer o georreferenciamento, etc. De tal maneira que depois o drone pousava naquele robô e tinha o carregamento e conseguia ser transportado de volta para o seu lugar, né? Então, robôs também são utilizados para fazer missões onde a gente não consegue mandar pessoas para fazer isso, né? Ou é caro mandar uma pessoa para fazer isso. Então, de maneira geral, estão aí para beneficiar a vida de muita gente. Perfeito. O senhor citou no começo da resposta que esses robôs podem ser usados para pessoas que se sentem sozinhas, né? O senhor já deve ter visto aquele filme Her, Ela, com o Joaquin Phoenix, que ele se apaixona pelo sistema operacional. E é uma coisa, o filme já tem alguns anos, né? É uma coisa que a gente não imaginava. Será que com essas evoluções, essas relações mais pessoais com robôs podem se tornar possíveis, como no filme? Ou talvez o filme seja um cenário um pouco exagerado, mas até fazer uma amizade com o robô, por exemplo? Sim, eu acho bem possível. Acho bem possível isso acontecer, embora o filme seja um retrato caricato, né? Uma situação extrema, né? Mas certamente a gente já consegue enxergar alguns estudos pilotos. Eu já tive acesso a alguns estudos pilotos de robôs supervisionados dessa maneira para fazer algum tipo de atendimento psicológico em casos muito específicos, né? Então, isso já vem sendo utilizado, né? Mas, de maneira geral, ter um robô, um sistema de software inteligente como esse, capaz de ter conversas interessantes, é um retrato na nossa sociedade, né? Nossa sociedade, muitas pessoas estão se tornando individualistas, né? Tem dificuldade em interação humana. Então, é um caminho que vai acontecer, que depois, mais à frente, a gente precisa estudar. Como tudo da vida tem o seu lado bom e ruim, né? Sim. E falando em lado ruim, na sua opinião, esses robôs que parecem seres humanos, têm expressões, até simulações de emoções humanas, até que ponto eles são positivos? Até que ponto a partir de que ponto, na verdade, a gente pode considerar que há um impacto negativo ou uma ameaça para a humanidade desses robôs estarem cada vez mais parecidos com a gente? Eu acho que a ameaça para a humanidade ainda está muito distante, a gente pensar alguma coisa desse tipo, né? Eles têm limites muito claros, têm capacidades muito específicas, assim, que a gente não consegue substituir o talento e a capacidade humana com os robôs. Porém, está numa evolução. As pessoas podem pensar que surgiu do dia para a noite, né? Mas voltando para a minha primeira resposta, esta área de inteligência artificial, os sistemas de linguagem transformativos iniciaram 30 anos atrás. A capacidade, o que mudou? A capacidade dos computadores, os computadores acabaram ficando muito menores e muito mais autônomos, ficaram com capacidade de ter muito mais processamento e sem depender tanto de bateria. Então, temos riscos, mas os riscos não são para agora, os riscos são para depois. O que a gente precisa começar a preparar legislação, e alguns países da Europa já começam a pensar nisso, sobre os limites que devem ser aplicados para quando e onde podem ser aplicados esse tipo de robôs e quem fica responsável caso alguma coisa dê errado.
né? Então, só para pegar um exemplo local, o Brasil tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que busca controlar como é que vai ser a exposição dos dados meus, seus, as pessoas que estiverem nos ouvindo aqui, que é uma lei que ainda não pegou, né, de fato. Então, tem muitas violações dessa lei acontecendo. Esse é um ponto apenas, né? Imaginem pensar agora de um robô que está tomando ações com certo nível de autonomia, né? E acaba tomando, por essa autonomia, uma decisão errada, né? Fala de maneira inapropriada, dá uma informação errada, né? Quem é que a gente vai punir nesse caso, né? Então, realmente, essa tua pergunta leva para que a gente precisa se preparar como sociedade para que esse futuro seja regulado. Inclusive, não sei se o senhor está por dentro desse texto, mas existe agora, né, no Brasil, uma proposta de regulamentação da inteligência artificial. O senhor acha, então, que esse é um caminho para a gente ter mais segurança no uso dessas tecnologias? Embora o texto dessa lei é um texto que não tem ouvido, realmente, especialistas da área, né? Então, o que é muito comum acontecer na área de TI é que quem está determinando essas leis são pessoas que não conhecem as tecnologias, né? Então, a lei já nasce atrasada. Então, no caso do LGPD, isso não aconteceu porque acabou sendo uma adaptação da lei correspondente que existia na Europa, né? Essa lei brasileira. No caso da lei de inteligência artificial, eu tenho pessimismo com relação a essa lei, no sentido de se ela não conseguir envolver realmente o pessoal técnico envolvido, né, nas áreas, tanto de tecnologia de informação, quanto todas as outras áreas afetadas, né? Então, não se consegue regular esse tema sem especialistas. A gente precisa de especialistas sobre isso. Então, os reguladores, né, as pessoas que estão no Congresso Nacional, precisam ouvir pessoas especializadas nessa área para poder realmente perceber o que tem de risco, o que introduz viés, né, que pode ser danoso para a nossa sociedade em geral. Certo. Professor, eu queria também que o senhor citasse, para a gente finalizar já a entrevista, citasse alguma outra situação que o senhor tem visto nessa área de inteligência artificial, que o senhor ficou surpreso com a evolução, e também comentasse o que o senhor espera daqui para frente, quais evoluções o senhor vê aí possíveis no mercado. Eu acho que as principais surpresas são quando a gente enxerga a capacidade dessas ferramentas se integrarem. Isso, ao mesmo tempo, dá uma surpresa positiva e negativa, né? Porque da feita que eu habilito, por exemplo, para que as ferramentas de IA possam ter acesso aos meus arquivos, os arquivos que eu produzo durante o meu trabalho, né? Textos, ofícios, planos, projetos, etc., eu tenho um monte de facilidade quando eu quero criar um novo projeto, quero criar algum outro documento, um novo ofício, ele já sabe como é que é o meu estilo, né? Já sabe como é que quais são os elementos que normalmente fazem parte daquele tipo de documento que eu vou produzir. Só que, ao mesmo tempo, a gente começa a se preocupar, olha, se essas ferramentas conhecem tudo sobre mim, né, qual o limite, né, dessa invasão, né? Então, nesse sentido, é que a gente precisa ter muita confiança de realmente liberar, compartilhar as informações com provedores de soluções realmente responsáveis e que a gente consiga, de alguma maneira, em algum momento, apertar um botão de pare. Pronto, eu não quero mais, não quero poder mais utilizar. Então, um exemplo formidável, Elisa, é quando eu preciso, por exemplo, pegar um monte de dados aqui e gerar um gráfico temporal, por exemplo, de como é que vem sendo a evolução de determinada questão aqui na nossa empresa. Então, a gente consegue hoje, antes a gente tinha que coletar essas informações, pegar, levar para a papelaria eletrônica, escolher o tipo de gráfico adequado. Hoje, simplesmente, eu faço uma pergunta em texto natural. Olha, eu quero verificar a avaliação do nosso faturamento nos últimos 24 meses, indicando, realçando os pontos que forem diferentes. A ferramenta consegue produzir isso em questão de segundos, algo que eu ia levar tempo para produzir, eu ia conseguir produzir essa informação, mas ele consegue produzir rapidamente porque ele tem acesso aos arquivos que estão no meu computador. Isso é formidável, isso acelera muito, né, a vida da gente, né? É isso mesmo. Professor, muito obrigada. Eu tenho mais um exemplo, Elisa. Só, desculpa, pode falar. mas é a questão de transcrição de texto.
também é uma questão formidável. Por exemplo, essa fala que a gente está fazendo, esse vídeo que a gente está fazendo aqui, hoje é formidável como é possível transcrever isso, né? O áudio em texto, né? Então, a minha esposa, por exemplo, faz muitas entrevistas dela por causa do doutorado. Hoje a gente consegue, com ferramentas, pegar, fazer a transcrição, transformar aquilo, todo aquele áudio em texto, em segundos, né? Aquele trabalho todo de transcrever, né? Que vocês, repórteres, fazem muito, né? Transcrever entrevistas para texto, hoje é feito em segundos. Basicamente, você tem que treinar a ferramenta e dizer, olha, esse aqui foi o Rodrigo, esse aqui foi a Elisa falando, pronto, ele gera tudo automaticamente com um grau de precisão muito alto. Sim. O trabalho que a gente tem para fazer esse tipo de transcrição, e aí o que é mais formidável ainda é que a gente vê que pode ter as pessoas, inclusive, que estão falando em idiomas diferentes, né? No meio daqui da nossa fala, eu posso soltar uma frase em inglês, ele vai reconhecer, vai transcrever e vai funcionar muito bem. Então, isso parece mágica, né? Com certeza. E eu confesso que desde que eu descobri o robô do Telegram, eu só consigo decupar por lá agora. É até estranho fazer manualmente quando ele não está funcionando. Já estou acostumada. E Eu também claro que faço isso. existem alguns errinhos, né? Ele às vezes substitui uma palavra por outra, a gente tem que ouvir de novo para ter certeza. Mas com certeza já ajuda bastante o trabalho. É isso mesmo. Bem, professor, obrigada por ter esclarecido nossas dúvidas e ter topado aqui dar a entrevista para a gente. A gente agradece a sua participação. Muito obrigado, Elisa. Fique bem. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.